Bom, agradeço inicialmente a apresentação do professor Gerson, né? Eu sou o Vladimir, então, Laboratório de Fisiologia Endócrina e Exercício Físico, Departamento de Ciências Fisiológicas. Agradeço o convite, o professor Gerson, né, o coordenador UFSCar do PIP-GCF, participar dessa atividade, também a professora Débora, coordenadora Unesp, né, do PIP-GCF, pelo convite para participar dessa atividade mista, digamos assim, né, que contempla tanto uma disciplina do PIP-GCF quanto uma atividade de extensão nessa modalidade, né, que nós certamente passaremos a utilizar bastante, né, daqui em diante, acredito que com maior frequência, né, podendo atingir, o interessante é que a gente consegue atingir pessoas mais distantes, que nem sempre estão próximas aí, para participar da sala de aula, né, das nossas atividades normais. E o tema de hoje, portanto, que eu fui incumbido de tratar, é um tema que eu estudo, não naturalmente o COVID ou vírus, mas sobre o exercício físico, né, nesse cenário, né, em que a gente foi acometido aí, que a sociedade toda foi acometida a essa pandemia, esse baita problema, né, que apareceu para todos nós aí, e que nós vamos certamente enfrentar e espero que todos sairemos mais fortes de todo esse cenário, né? Então, vamos lá. Deixa eu só rapidamente, preciso ver se vocês veem o meu mouse também ou não. Eu não estou conseguindo colocar o... Sim, Ah, o mouse está sim. aparecendo. Tá, perfeito. Então tá bom. Bom, pessoal, para a atividade de hoje, portanto, vamos seguir um sumário aproximadamente dessa forma aqui. Até coloco no sumário essa artezinha aqui do Colégio Americano de Medicina Esportiva, não é? O American College of Sports Medicine, que é um dos principais colégios aí que regulam, né, e que normatizam diversas é, situações diferentes sobre a aplicação do exercício físico, seus efeitos e assim por diante. E eles, né, naturalmente publicaram recentemente uma normativa, uma normativa quase que um folder, né, sobre a importância de permanecer ativo, fisicamente ativo, no sentido do exercício físico, durante esse período de isolamento social, quarentena, enfim, em que a gente está vivenciando atualmente. E nesse panfletinho deles aí, eles tratam o exercício físico como extremamente relevante para esse momento, por conta dos dois tópicos que eu coloquei aqui como iniciais, né? O exercício físico no sistema imune, né? O exercício físico como um potencializador do sistema imunológico, então a gente vai iniciar falando desse tópico, e eles também colocam como algo de grande relevância o papel do exercício físico sobre a saúde mental, de maneira geral. Então, até por conta dessa publicação do Colégio Americano, eu resolvi iniciar a minha fala de hoje com esses dois tópicos, tá? Falando, então, inicialmente de sistema imune, depois de saúde mental, complementando com dados a respeito da aptidão física pregressa, né, à infecção e o COVID-19, né? Quer dizer, será que um melhor estado de aptidão física mais elevada, enfim, nos daria alguma vantagem ao combate desse vírus? Será que a gente tem alguma informação na literatura a respeito disso? Então, é o terceiro tópico que a gente vai abordar, e aí eu rapidamente finalizo, né, faço uma amarração final aí, deixo uma quarta mensagem nessas considerações finais, tá bem? Bom, então vamos direto ao nosso primeiro ponto, em que a gente visa lidar sobre os mecanismos pelo qual o exercício físico pode potencializar o nosso sistema imunológico. Tá? Para isso, eu começo apresentando algo que sei que todos já estão mais do que habituados, que é a identificação dos grupos de risco para o COVID. Né? A gente sabe bem, as pessoas idosas, né, particularmente aqui, segundo o CDC, pessoas acima de 65 anos de idade, né, pessoas que venham a ter algum tipo de problema, doença pulmonar, né, mais importante, algumas condições cardíacas relevantes, pessoas que tenham o sistema imunológico deprimido por alguma razão, enfim. E agora eu destaco algumas aqui embaixo. Veja, obesidade, diabetes, doenças renais diversas e hepáticas. Né? Por que eu estou fazendo iniciando a minha fala com isso? Porque, pessoal, reparem que na patogênese, né, na fisiopatologia de grande parte desses grupos, dessas doenças que promovem
esses indivíduos a serem classificados como grupo de risco, está exatamente a inatividade física. Reparem que muitas das patologias ali listadas, que fazem com que a pessoa se torne grupo de risco, iniciam a partir de hábitos inadequados, de estilo de vida, né? Nos referindo particularmente a detalhes aí dietéticos, né, em geral, e a ausência da prática regular de exercício físico. Por que isso é tão relevante? Qual que é o link entre esses cenários e a doença? É exatamente o que está projetado aqui nesse slidezinho. A gente vê que a falta do exercício físico tende a provocar um aumento de gordura, particularmente aqui a gordura visceral destacada, né? Gordura acumulada, portanto, no peritônio, nos vísceras, e este tipo de gordura tem uma característica de provocar um aumento do processo inflamatório, né? O professor Guilherme, na aula passada, falou das citocinas pró-inflamatórias, de outros elementos, né, que são agentes estimuladores do processo inflamatório. Pois bem, o tecido adiposo visceral é um desses elementos, ele também provoca a produção de muitos desses elementos pró-inflamatórios, gerando o que também me lembro que a professora Débora comentou, que é aquela inflamação crônica de baixo grau, né, um processo inflamatório subclínico, né, não necessariamente perceptível, ou com algum tipo de sintoma, mas que é suficiente, né, quer dizer, só um breve parênteses, né, absolutamente diferente da inflamação aguda, que tem aqueles 5 sinais clássicos lá, dor, calor, rubor, perda de função e edema, né, não é esse tipo de inflamação, a gente está falando da inflamação crônica de baixo grau, que não apresenta esses sintomas, mas apresenta uma série de prejuízos no nosso organismo. Aqui a gente vê, por exemplo, a resistência à ação da insulina como um dos, né, das situações geradas por essa inflamação crônica de baixo grau. O que ocorre, pessoal, é que com esse processo inflamatório, nós temos a inativação de algumas vias de sinalização de hormônios, por exemplo, como esse exemplo aqui. Então, a gente tem um prejuízo no funcionamento da insulina. Então, o teu pâncreas produz insulina, só que essa insulina não vai conseguir enviar a sua mensagem para o tecido-alvo por ter uma inflamação crônica lá interrompendo esse sinal. E aí você desenvolve resistência à ação da insulina, por exemplo, que culminará, sim, na ausência de tratamento, na ausência de qualquer intervenção, culminará no diabetes do tipo 2, né? E aí tem outros exemplos, até mesmo neurodegeneração aqui, né, crescimentos tumorais diversos. Então a gente percebe que, neste exemplo, a gordura visceral traz esse grande problema. Mas não é somente a gordura visceral, nós temos também outro tipo de gordura que a gente chama de gordura ectópica, né? Então, o cenário é semelhante, um cenário em que nós temos uma maior ingestão calórica em relação ao quanto a gente gasta. Isso faz com que nós fiquemos com um balanço energético positivo, né, aumentando os estoques de energia. Essa energia é estocada no tecido adiposo visceral, inicialmente, que, quando saturado, né, começa a permitir o acúmulo de gordura em outras regiões do nosso organismo, né? E aí, essa gordura vai acabar sendo acumulada em sítios, em tecidos, em locais que não foram concebidos, né, entre aspas, preparados aí para armazenar gordura, como, por exemplo, o seu fígado, gerando a esteatose hepática, né, como o seu coração, gerando aí acúmulo de gordura no miocárdio, gerando o infarto agudo do miocárdio, né, nas coronárias, a mioesteatose, né, acúmulo de gordura no músculo esquelético, trazendo prejuízo de capacidade funcional, né, a glomerulopatia gordurosa, né, acumulada nos rins, e assim por diante. A gente tem acúmulo de gordura na região do pescoço, né, provocando a apneia do sono, e assim vai. Quer dizer, essa gordura que não foi, então, está armazenada em lugares diferentes do tecido adiposo, ela é chamada de ectópica e também tem a propriedade de provocar a produção tanto de elementos inflamatórios quanto pró-oxidantes, né? E aí a gente tem o mesmo cenário que a gente acabou de abordar, tá? Portanto, quando a gente olha esse contexto, a gente já vê que tudo começa com gordura, acúmulo de gordura, né? E como que nós podemos pensar na aplicação do exercício físico para reduzir inicialmente esse processo inflamatório gerado pela gordura, né? Basicamente, esses dois fatores, né, o estresse oxidativo e o processo inflamatório. A atuação do exercício físico
como esse potencializador imunológico e anti-inflamatório se dá basicamente por duas formas, que nós vamos lidar aqui agora. Uma delas é a partir da redução da gordura corporal. Né? Naturalmente, reduziu gordura, você quebra, né, rompe lá no início da fisiopatologia dessas doenças, não provoca todo esse estado. E um outro cenário é quando nós desenvolvemos ou modulamos significativamente vários mediadores do processo inflamatório e imunológico. Então, a partir do exercício físico, nós modulamos esses mediadores, né? Lembremos que um sistema imunológico, um sistema, digamos assim, inflamatório, ele é composto por diversas moléculas, né? Vários mediadores e também células. Então, esse conjunto de diferentes moléculas contemplam os sistemas aí. E o que eu vou mostrar hoje para vocês é exatamente como que o exercício pode alterar esses sistemas aí. Então, no primeiro ponto, né, a redução de gordura visceral e ectópica é uma coisa que é largamente conhecida como o exercício físico sendo capaz de realizar, né? A gente observa nessa imagem um artigo excepcional. Esse artigo é muito interessante, está aqui a referência bibliográfica. Ele mostra o tecido adiposo, né, que é um tecido adiposo produtor de elementos pró-inflamatórios. Né? Então, esse tecido adiposo saturado, ele começa a provocar a ativação de algumas células T, macrófagos do tipo M1, né, aqueles macrófagos classicamente ativados, que são estimuladores do processo inflamatório, né, e aí culminam em diversas consequências negativas. E, por outro lado, quando a gente observa um tecido adiposo saudável, um indivíduo que mantém um balanço energético adequado e faz exercício físico regular, sem a ativação desses macrófagos do tipo M1, mas sim com macrófagos alternativamente ativados, os do tipo M2, que não apresentam aquela característica de potencializar o processo inflamatório, tá? Pelo contrário, são macrófagos que participam do processo de regeneração, de reparo, enfim, além de outras características aqui importantes. Então, o exercício físico, num primeiro ponto, nós conhecemos particularmente o exercício físico aeróbio, moderado, de durações um pouquinho mais prolongadas, tendem a ser bastante positivos na redução de gordura visceral e gordura ectópica. Tá? E, num segundo ponto, eu comentei que o exercício físico poderia atuar como um agente anti-inflamatório e também potencializador do sistema imunológico. Mas a pergunta que não quer calar é como que isso é possível? O que o exercício faz para provocar esse cenário? Bom, pessoal, agora nós entramos num ponto importante. O exercício físico, o movimento corporal, de maneira geral, ele pode, aparentemente, parecer extremamente simples, do ponto de vista de você não precisar ficar pensando para caminhar ou para executar determinada tarefa, é fácil de realizar, porém, ele envolve interações extremamente complexas entre diversos sistemas fisiológicos, diversos órgãos. E essa interação, ela precisa ser harmônica, precisa ser organizada. Quem faz isso, basicamente, vai ser o sistema endócrino, né, que permite a comunicação entre células distantes. O exercício físico provoca exatamente esse tipo de atividade, né, esse tipo de interação entre as células de diferentes locais. E por ser né, comunicação em lugares distantes, células de diferentes tipos, funções diferentes, nós precisamos de alguém para organizar esse cenário, né? Um computador de diversos cenários para modulá-los, né? E nós estamos falando, naturalmente, do nosso hipotálamo, né? A gente tem aqui a região hipotalâmica, representada aqui no centro pelos neurônios produtores, né, os serreférgicos, os neurônios produtores do hormônio estimulador de corticotropinas, né? Nessa região, ela é central para o exercício físico, ela é importantíssima para o exercício físico, porque o que acontece é que essa região vai perceber o que está acontecendo no seu organismo. Então, o nosso hipotálamo, eu sempre costumo dizer que ele sabe de tudo que está acontecendo no nosso organismo. Você não tem como enganá-lo. Né? Ele sempre vai perceber todo tipo de cenário. Essa imagem ela é fantástica, ela mostra aqui, ó, diversos tipos de estresse, né, que a gente pode enfrentar, né? Estresse aqui advindo do medo, por exemplo, então psicológico, estresses fisiológicos diversos, né? Desidratação, hemorragia,
todo tipo de cenário é percebido pelo hipotálamo, frio, calor, sede, fome, isso tudo o hipotálamo regula, o nosso comportamento, né, atividade sexual, diversas atividades são reguladas pelo hipotálamo, né? E no exercício não seria diferente. Mas o ponto é, como que o exercício é capaz de enviar um sinal para o hipotálamo, provocar melhorias no sistema imunológico e inflamatório? E a resposta básica é que quando você faz exercício físico, você provoca alterações fisiológicas relevantes no seu organismo. É só pensar um pouquinho, quem já caminhou um pouquinho mais rápido sabe que fica ofegante, aumenta a sua respiração, aumenta a temperatura corporal, você começa a suar, começa a ter alterações em pH, alteração, em vários, eu não vou falar um por um aqui, mas em diversos cenários. E todas essas alterações que acontecem no nosso organismo, elas são percebidas pelo hipotálamo. Porque, veja, teu organismo está falando, ó, aqui o músculo lá embaixo está fazendo força, ele precisa de energia, ele precisa liberar calor, ele precisa de suprimentos, precisa de oxigênio. E aí o hipotálamo faz também essa percepção, regula isso tudo, e uma das formas de responder ao estresse causado pelo exercício físico, né, que depois a gente vai compreender que é um estresse positivo, nem todo estresse vai ser sempre estresse, a gente já imagina que é algo sempre negativo. No caso do exercício físico, é um estresse necessário para provocar uma adaptação positiva, né, consequente. Então, esse estresse causado pelo exercício provoca a liberação de vários mediadores, vários sinalizadores, que são percebidos pelo hipotálamo, né, e uma das coisas que o hipotálamo vai fazer, que nós vamos estudar logo adiante, é exatamente a produção do CRH, o hormônio estimulador das corticotropinas. Né, ele vai ser produzido no hipotálamo, vai ser liberado lá via sistema porta-hipotalâmico hipofisário, né? Para quem já assistiu minhas aulas aí vai lembrar desse sisteminha, né? Vascular, que é a comunicação entre hipotálamo e a hipófise. Lá na hipófise, na adenohipófise, ou então pituitária anterior, nós vamos ter a estimulação da produção do ACTH, né? O hormônio chamado de adrenocorticotrófico, né? Então é um nomezão estranho, né? Comprido, mas veja como é fácil de lembrar. Adreno, porque ele vai estimular a glândula adrenal. Né? Já estou um spoilerzinho, onde ele vai atuar. Adreno. Córtico, porque é na região cortical da glândula adrenal. E trófico é porque ele é um estimulador. Então, estimulador do córtex da adrenal. É o que ele vai fazer. É um hormônio adeno-hipofisário que irá, portanto, estimular o córtex da glândula adrenal a produzir um potente hormônio, né, um hormônio esteroidal, um glicocorticoide chamado cortisol, que vai auxiliar nas respostas diversas aí a fenômenos estressantes diversos, assim como acontece para o exercício físico. Então perceba, pessoal, que o exercício como um estímulo provoca diversas alterações celulares em muitos níveis. Né? A gente tem toda a maquinaria celular sendo ativada ou inativada na presença do exercício físico, né? E esse estímulo depende, a forma com a qual nós interpretamos esse estímulo, depende, por exemplo, da nossa aptidão física, de condições diversas, nutricionais, hormonais, ambientais, em que tecido isso está acontecendo. Né? Então, eu dou um estímulo que é o exercício físico, passo por todas essas complexas interações e comunicações em diversos níveis, para finalmente provocar uma resposta. Quando a gente fala do exercício agudo, uma vez que você fez o exercício imediatamente, é natural que a gente espere uma resposta aguda àquela aplicação. Só que quando a gente começa a repetir esse estímulo, eu faço novamente, eu provoco o que nós chamamos na área do esporte de adaptação. Eu sei que tem algumas áreas particularmente mais a biológica, que talvez preferisse utilizar outro termo, ao invés de adaptação, mas é um termo utilizado comumente aí na área dos esportes, na área que a gente estuda. Então, o processo de adaptação nada mais é do que aqueles benefícios todos que nós conhecemos do exercício físico. Esses benefícios passam por todo esse cenário, tá? E aí, como nós havíamos comentado, o hipotálamo é um central regulador desse cenário. E uma das formas que ele reage foi o que nós falamos pela via hipotalâmica, hipofisária adrenal, vindo para o córtex, produzindo cortisol. Está aqui. É uma das formas com a qual o exercício físico
responde, né, ao estímulo. O nosso corpo responde ao estímulo que o exercício impõe. E uma outra via que nós temos, que também vai para a glândula adrenal, é a via simpato-adrenal. Veja que a gente tem um eixo que não depende da glândula pituitária, não depende da hipófise. E ele é um eixo de conexão nervosa, direto. Então, tem neurônios que saem do teu sistema nervoso central e vão diretamente para a medula da glândula adrenal. Aliás, a glândula adrenal é uma glândula sensacional quanto à sua arquitetura celular, né? Ela é uma glândula de composição mista. E a medula, essa espécie de miolo, né? Esse recheio, digamos assim, da glândula, ela tem uma composição celular completamente diferente do córtex. Tem a forma de regular totalmente diferente. E por que um vem direto pela via neural e o outro vai pelo sangue? Bom, se a gente perceber que o produto da glândula, particularmente da medula da glândula adrenal, é a adrenalina, a gente começa a entender a velocidade, a necessidade da velocidade de resposta. Então, quando eu tenho um sinal nervoso saindo do cérebro diretamente para a glândula e vindo na região da medula adrenal, eu tenho uma rápida liberação de adrenalina. Todos sabemos que a adrenalina é muito rápida. Quando você toma um susto ou qualquer evento estressante grave e agudo, a adrenalina é rapidamente liberada, tá? E outra coisa que acontece durante o exercício físico é que o músculo em si, músculo esquelético ativo, né, em exercício físico, produz uma interleucina. Lembra das interleucinas, né, que o professor Guilherme falou na aula passada, diversas delas? E aqui a interleucina 6, isoforma músculo-esquelética, é produzida, que também alimenta a produção de adrenalina e de cortisol pela glândula adrenal. Né? Bom, até aqui, ok. É uma forma, então, que o nosso organismo responde ao exercício físico, produzindo esses hormônios. Mas, viu, são hormônios do estresse. O hormônio do estresse ele vai trazer problemas para nós, não é? Não, nem sempre. Né? Nesse caso, a gente precisa dos hormônios exatamente para responder àquele estresse que está sendo, que nós estamos impondo ao nosso organismo. E uma das formas com as quais a gente faz isso é produzindo esses hormônios. No caso do exercício físico, em que eu tenho aumento transiente, né, quer dizer, aumenta e depois reduz a produção desses elementos, isso é positivo. E principalmente porque nós temos aqui este fator acontecendo, a redução da produção do fator de necrose tumoral, alfa particularmente, que também foi o professor Guilherme falou na aula dele como um pró-inflamatório importante. Então, se eu tenho essa redução do TNF-alfa, eu tenho um fator positivo aqui. Além disso, essa interleucina 6, que é conhecida como pró-inflamatório de maneira geral, né, no músculo esquelético, quando produzida, melhor dizendo, pelo músculo esquelético, vai estimular em diferentes células a produção de interleucina 10, que é uma anti-inflamatória conhecida, tá? E também reduzir a produção de TNF-alfa. Então, isso aqui, pessoal, mostra já uma relação direta do processo inflamatório com o imunológico, né, que a gente já estudou nas aulas anteriores aí. Além desse cenário, opa, passei aqui sem querer. Além desse cenário, também já comentamos sobre tecido adiposo, né, diminuindo aí com exercício físico a ativação dos macrófagos do tipo M1, né, com isso eu diminuo elementos pró-inflamatórios importantes, e aumento da ativação dos macrófagos do tipo M2, os alternativamente ativados, que vão provocar aumento de substâncias anti-inflamatórias, o que é positivo. Né? Então, é uma resposta que o nosso organismo dá. Temos ainda, por exemplo, o baço sendo bastante ativado e muito importante na resposta imunológica ao exercício físico, a partir de células T, de diferentes características, que também vão aumentar a produção de interleucina 10, que é uma interleucina anti-inflamatória, e reduzir a produção de elementos pró-inflamatórios. Tudo isso com o estímulo do exercício físico. Então, veja quantos cenários são modulados, né? Aqui eu mostro uma figura desse cenário acontecendo, e uma figura clássica na imunologia do exercício, né? Porque a gente tem a comparação, nesse gráfico aqui superior, da sepse, né? Quer dizer, um cenário pró-inflamatório bem relevante também, o professor Guilherme comentou na tempestade de citocinas, né? Em que nós temos um aumento significativo do fator de necrose tumoral. E aí, depois dessa resposta pró-inflamatória, é uma espécie de resposta, de feedback que nós temos, que é
o aumento dos elementos anti-inflamatórios para combater esse cenário. O problema é que, com o TNF aumentado, nós também temos elementos pró-inflamatórios que continuam elevados depois, por bastante tempo. Por outro lado, quando nós passamos aqui para baixo e vemos a prática do exercício físico, nós não vemos o aumento do TNF-alfa nesse cenário, somente outras interleucinas. E aí, a gente tem, como resposta desse processo inflamatório transiente, perceba que o exercício físico provoca um processo inflamatório transiente na ausência de TNF-alfa, a resposta pós-esforço vem a ser o aumento de elementos anti-inflamatórios, né? E aqui, só por esse cenário acontecer, de nós não termos uma elevada produção de TNF-alfa, já é uma grande vantagem. A gente, de fato, observa, então, um grande potencial do exercício físico melhorar tanto o processo inflamatório quanto o sistema imunológico. Mas aí você pode estar pensando, tá, o exercício físico, então, melhora a imunidade. Então, atleta nunca vai ficar doente, né? Quer dizer, será que a gente tem essa condição? Né? O atleta, então, não vai. Mas, peraí, professor, tem atleta com um sintoma grave de Covid, que a gente sabe, é noticiado. E é verdade, tem mesmo. A gente começa a explicar esse cenário da seguinte forma, observando o que é um estímulo fraco, médio, forte ou muito forte, gerado pelo exercício físico, e as suas consequências. Então, perceba que se eu faço um estímulo, aplico um exercício físico extremamente leve, baixo, débil, eu não tenho nenhuma consequência. Por outro lado, eu posso aplicar um estímulo um pouquinho mais forte, né, um estímulo médio, que vai provocar alguma excitação, mas também não gera grandes adaptações fisiológicas, uma vez que o estímulo foi fraco demais. Por outro lado, eu posso aplicar um estímulo forte, um estímulo suficiente para provocar todas aquelas alterações fisiológicas e gerar adaptação. É isso que eu estou procurando para a melhoria do sistema imunológico. Um estímulo forte o suficiente, mas atenção, não muito forte, não severo, porque um estímulo forte demais provocará danos diversos, provocará diversas alterações de magnitude muito elevada. E essas alterações, esses danos, eles precisam de muito tempo para serem reparados e provocam, sim, uma redução da nossa capacidade imunológica. Então quer dizer que atleta pode ter redução da capacidade imunológica? Sim, certamente tem. E existe, inclusive, uma preocupação muito grande no controle da intensidade de esforço e do volume do exercício físico, né? Quer dizer, quando a gente fala volume, intensidade, são cenários aí de grande relevância. Intensidade do esforço, se eu fosse, por exemplo, numa corrida, quão rápido eu corro, velocidade, ou então carga, né, ao fazer exercício com pesos, e o volume vem a ser a quantidade de esforço realizado, né, em tempo total, ou então em número de repetições, por exemplo. Então, esse controle, ele deve ser objetivo, exatamente para que a gente saiba onde nós estamos aqui, nesse estímulo, se esse estímulo está fraco demais ou se está forte demais. A gente tem que ter isso aqui. Aliás, essa é uma das grandes preocupações que nós temos no nosso laboratório, controle objetivo e individual de intensidade e volume na prescrição do exercício físico, para que nós consigamos atingir os objetivos que nós esperamos, e não desenvolver, por exemplo, um cenário de overtraining ou então de overreaching, que são aí nomenclaturas bem conhecidas do pessoal do esporte, né, mas de maneira bem rápida agora, overreaching vem a ser esse acúmulo de exercício físico excessivo, com pouco tempo de recuperação, pouco tempo de intervalo entre esses esforços, para permitir determinada adequada recuperação do indivíduo. E quando a gente provoca esse cenário de sempre ter esforços muito pesados, com pouco intervalo, e esses esforços se repetem por muito tempo, a gente provoca diminuição do desempenho físico, que é exatamente o que você não quer, né? E ainda distúrbio de humor, distúrbio do sono, né? Enfim, em diversos cenários. E o que nós destacamos hoje é que o overreaching pode provocar redução da função imunológica, tá? Então, o que o profissional responsável pela prescrição do exercício físico vai fazer? Ele vai modular o volume e intensidade do esforço
ao longo do tempo. Ele não vai ficar sempre no esforço extremamente pesado e também não vai ficar sempre com esforço leve. Ele vai modular, o nome disso é periodização. Tá? Então, quando a gente trata de atletas, esses atletas fazem uma periodização bem cuidadosa, tudo é planificado, bonitinho, bem certinho, para tentar evitar o overreaching, para evitar esses problemas também no sistema imunológico dos atletas, né, ficando suscetíveis aí a infecções. Mas é muito difícil, pessoal, evitar totalmente esse cenário para o atleta de alto rendimento. Se ele é um atleta de alto nível, ele tem que se expor ao exercício de altíssima intensidade, muitas vezes próximo ao que acontece em sua competição. E quando ele faz isso, um exercício extremamente intenso, mesmo o atleta, isso vale para o atleta, vale para pessoas nós aí, pessoas comuns, né, para sedentários, para qualquer indivíduo, se ele faz exercício intenso demais, ele provoca uma superestimulação do sistema imunológico, seguida de uma queda, uma supressão importante. Lembra que o professor Guilherme falou em imunossupressão? Aqui é o que acontece, uma supressão importante. E aí tem a tal da janela de oportunidade para infecções diversas. E no esporte, uma muito utilizada, que se avalia bastante, é a infecção do trato respiratório superior, né? Que, por acaso, é exatamente uma das principais portas de entrada do Covid-19, né? Por outro lado, se eu faço um exercício físico moderado, de intensidade moderada, quer dizer, é aquele estímulo forte o suficiente para provocar alguma adaptação fisiológica, mas não é forte o suficiente para provocar prejuízo, dano, alguma dificuldade fisiológica. Tá? Ele, então, traz melhoria no sistema imunológico, mas sem abrir essa tal janela de oportunidade para as infecções. Quando a gente vê isso ao longo prazo, se eu pegar um indivíduo que não treina, não faz nada, sedentário, né, como o nosso controle, né, experimental, esse indivíduo apresenta determinado risco de infecção no trato respiratório superior, né, tem determinado risco. Quando eu comparo este risco com um indivíduo que pratica exercício físico moderado, treina, né, não é uma vez que ele fez esforço, ele treina, ele é uma pessoa que é regular na prática do exercício físico, ele tem uma redução muito significativa do risco de adquirir alguma infecção do trato respiratório superior. Por outro lado, veja o quanto um atleta de altíssimo nível, ou um indivíduo que se expõe a exercício físico muito intenso por muitas vezes seguidas, ele tem um aumento muito grande do risco, tá, de adquirir infecção no trato respiratório superior. É muito comum, pessoal, em competições, no período muito próximo da competição, ou logo após, o atleta apresentar, sim, essas reduções no sistema imunológico. Então, primeira mensagem do nosso primeiro tema, exercício físico e imunologia. O exercício físico regular moderado é um importante potencializador imunológico, melhora muito o sistema imunológico da gente. Porém, a intensidade e o volume do exercício físico são muito relevantes. Ok? Bom, com isso partimos para o nosso segundo ponto, exercício físico e saúde mental. Tá? Bom, diversas condições psiquiátricas e alterações podem acontecer por conta dessa quarentena, do isolamento social, né? Tem pessoas que são mais sensíveis ao isolamento, têm maiores dificuldades para lidar com isso, outras nem tanto, mas enfim, dentre os cenários aí mais comuns de se desenvolver, de se aumentar a suscetibilidade por conta de todo esse cenário da pandemia, né? Não falando só do isolamento social, enfim, a falta de socialização de maneira geral entre as pessoas, mas também assim toda a dificuldade econômica que esse cenário gera, né? Muitas pessoas perdem aí as suas rendas e aí isso tudo fica muito complicado, o estresse aumenta e torna a pessoa mais suscetível ao desenvolvimento de estados depressivos e de ansiedade, né? Que basicamente são aí situações que são alterações de comunicação, né? Quer dizer, mensagens químicas ali não são adequadamente enviadas no cérebro da gente e a gente passa a provocar algumas alterações de comportamento. E aí a pergunta é, o exercício também pode atuar neste contexto? E eu digo imediatamente que sim. Nós temos um conceito que é o conceito de neuroproteção.
né? Essa neuroproteção, ela pode ser, ou melhor, ela é induzida pelo exercício físico. Tem alguns pontos, vou destacar 4 de neuroproteção. O primeiro deles é reduzir a inflamação. Aqui eu estou falando de cérebro, tá? Inflamação do sistema nervoso central. Então, inflamação mesmo no cérebro é reduzida quando a gente faz exercício físico moderado, tá? E aí, nós vimos lá atrás, por exemplo, eu dei o exemplo da insulina, em que a inflamação interrompe o sinal da insulina. A inflamação também pode interromper alguns sinais no cérebro. E como eu reduzo a inflamação na presença do exercício, eu melhoro essa comunicação celular e esse estado neural, de maneira geral, tá? O exercício físico também é conhecido por promover esses conceitos aqui, esses fenômenos aqui que estão apresentados, né? A sinaptogênese, quer dizer, aumentar o número de sinapses, o número de comunicações ali, de possíveis comunicações entre os neurônios. Neurogênese, sim, produção de novos neurônios, isso é absolutamente comprovado. O exercício físico sozinho, sem fármaco, sem nada, é capaz de promover a neurogênese. Já conhecemos relativamente bem esses mecanismos, tá? O exercício físico ainda é capaz de aumentar a angiogênese. Angio, você já lembra lá de cardio, né? De vascular, melhor dizendo. Então, angiogênese é isso mesmo, geração de novos vasos sanguíneos. Você aumenta, constrói mais vasos sanguíneos no cérebro. Isso faz com que você passe a ter fluxo sanguíneo otimizado em diversas regiões do cérebro. Ele funciona melhor quando isso acontece, tá? Então, a gente aumenta a perfusão, o sangue chega em todas as regiões, isso é importantíssimo, né? E, por fim, é muito largamente conhecido que o exercício melhora a atividade mitocondrial no cérebro, e isso promove uma série de benefícios né, funcionais de maneira geral. Então, né, como conceito de neuroproteção, todos esses cenários aqui acontecem na presença do exercício físico, tá bem? Quando a gente aplica o exercício físico. E é exatamente por conta desses benefícios que o exercício físico tem sido utilizado como uma ferramenta não farmacológica para o tratamento de transtornos depressivos, de ansiedade e outros, tá? A gente tem muitos resultados expressivos na literatura e a gente mostra que a partir de algumas semanas, em muitos experimentos, a partir de algumas semanas, questão de 10, 12, 16 semanas, os efeitos do exercício físico aplicado, somente exercício físico, chegam a superar os efeitos da administração de alguns fármacos clássicos conhecidos para tratamento nesses cenários. Isso é bastante relevante, tá? Como que a gente explica isso? O que o exercício faz de tão mágico, né? Quais são os mecanismos? A gente tem toda uma linha de raciocínio para explicar esses benefícios do exercício físico no sentido de distração psicológica e outros cenários pontuados, né, que a gente faz. Mas eu vou tratar hoje aqui de temas mais biologicamente mensuráveis, né, que a gente pode quantificar. E o que a gente sabe é que essas doenças, depressão, ansiedade particularmente, elas promovem redução de algumas substâncias no nosso organismo. Lembra que eu falei de substâncias de mensagens químicas não recebidas? É porque a gente diminui a produção, por exemplo, de serotonina e de endorfina, né, que são moléculas fundamentais para o nosso comportamento, né, o nosso estado mental de maneira geral. E a gente sabe que o exercício físico aumenta essas moléculas. Olha só, o exercício consegue aumentar a produção delas, quer dizer, sem fármaco, sem nada, somente o exercício físico. Isso é algo fantástico, né? Mas como? De novo, né? Como que o exercício faz isso? E a gente volta para o hipotálamo. Quando a gente faz exercício físico, este estresse físico é percebido pelo hipotálamo por meio de diversos daqueles cenários que eu apresentei anteriormente, né? E isso induz via CRF, aquele mesmo hormônio estimulador das corticotrofinas, né? F de fator, pode ser CRH, né, de hormônio, é a mesma coisa, né? Estimula a produção de beta-endorfina na pituitária anterior, né? Ou então hipófise anterior, ou então adeno-hipófise, tudo a mesma estrutura. Então, o hipotálamo, estimulado pelo exercício físico, induz a produção desta molécula. Teve até uma propaganda uma vez, acho que de uma marca de tênis, né, que
citava endorfina até, e todo mundo passou a ter pleno conhecimento a respeito desse fenômeno. E é verdade, né? Ele produz mesmo, e o que a endorfina faz, né? Aqui eu listei algumas alterações fisiológicas importantes, né? Para dar insights de mecanismos aqui, né? Eu estou estava apontando com a mão aqui, tá? Para eles, esqueci do mouse. Aqui alguns, né? Desses fenômenos que acontecem, mas, em resumo, o que ela vai trazer no final da conversa é uma sensação de bem-estar, melhoria do nosso estado de humor. E atenção, isso também depende da quantidade do exercício físico, do volume, da intensidade do exercício, tá? E modulando, então, a produção dessas moléculas. Não é qualquer exercício físico que vai provocar isso, é necessária determinada intensidade, determinado volume, tá? Outra molécula produzida também pelo exercício físico é a serotonina, né? A serotonina também atua no nosso comportamento, reduz aí comportamento agressivo, obsessivo, reduz percepção de dor, né? Vasodilatação ela causa, então dá aquela sensação de bem-estar também, pós-esforço, e ela também é estimulada pelo exercício físico. Assim como nós também conseguimos estimular a produção de GABA, né, um conhecido neurotransmissor inibitório, né, que atua em diversas regiões do nosso sistema nervoso central e que vai produzir o chamado efeito benzodiazepínico, né, um efeito ansiolítico também, sendo então três moléculas aí que eu somei basicamente para lidar, mas é claro que nós temos muitas outras moléculas, muitos outros participantes, e eu estou aqui trazendo talvez os que eu entenda como principais, mas talvez os mais importantes aí, né? E para fechar esse contexto da saúde mental, eu trago essa figura sensacional desse artigo, em que a gente tem aqui o estado depressivo, né, e a inatividade física, representada por essa imagem, né, e esse estado depressivo provoca um estresse psicológico, atenção, um estresse psicológico crônico, persistente, tá? E isso desregula o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Aumenta, dessa forma, a produção, lembra lá? Hipotálamo, hipófise, ACTH, adrenal. E na adrenal nós passamos a ter produção contínua de glicocorticoide, de cortisol, de catecolaminas, de adrenalina, noradrenalina, né? Claro que isso vai ser um problema, essa produção contínua. Além disso, esse cenário também é conhecido por provocar a produção de elementos pró-inflamatórios, tá? Então, reduz a imunidade, aumenta o processo inflamatório e traz diversos outros problemas. O exercício físico, né, tá aqui, vai atuar, né, a partir da contração muscular esquelética como anti-inflamatório. Vai estimular também a via hipotálamo-hipófise, só que não de maneira contínua, crônica, e sim de maneira elevada em magnitude, mas transiente. Eu faço uma superestimulação e depois eu retiro esse estímulo. E ao retirar esse estímulo, o que eu estou fazendo é provocar uma resposta após o estímulo. E essa resposta vai ser anti-inflamatória, vai ser de melhoria do sistema imunológico, como nós já vimos anteriormente, né? Então, isso ocorre a partir da liberação de diversas moléculas, neurotransmissores, né, e que vão provocar, portanto, o restabelecimento da saúde mental. Você vê como essa figura foi tão feliz que ela ainda, né, para hoje particularmente, ela traz aqui toda uma atenção para o sistema imunológico e inflamatório, né, mostrando claramente a relação entre o primeiro tópico da nossa fala de hoje e o segundo, que é esse a respeito aqui da saúde mental, tá? Bom, por isso não me assusta nós termos aí, dentre os mais de 23 mil artigos científicos publicados sobre Covid, né, disponíveis na literatura, não me assusta que nós tenhamos alguns aí falando sobre exatamente essa necessidade de manter o exercício físico durante a Covid, né, importante para a manutenção da saúde, né, uma ferramenta relevante para fazer com que nós consigamos combater da melhor forma possível os malefícios causados por esse período de quarentena, tá? A gente tem aí muitos trabalhos recomendando, e por isso fecho com essa nossa segunda mensagem: exercício físico regular e moderado é tratamento medicamentoso poderoso contra a ansiedade e depressão, tá? Claro que nos tempos de pandemia, mas também
independente da pandemia. Ok, passemos para o nosso terceiro ponto, que é uma pergunta. Será que a alta capacidade cardiovascular induzida pelo treinamento físico reduz efeitos do COVID? E, para minha surpresa, quando eu fui buscar sobre o tema, eu encontrei um artigo cujo título é exatamente essa pergunta. O alto nível de capacidade cardiorrespiratória confere alguma proteção contra as respostas pró-inflamatórias após a infecção por SARS-CoV-2? Então, lembrem da tempestade de citocinas que o professor Guilherme falou, né, que acontece. Será que o treinamento, né, que gera toda essa melhoria fisiológica em todos os sistemas, confere alguma vantagem? E aí, eu vou ser bem direto agora, vou direto ao ponto, ao que os autores falaram. É claro que eles trazem toda uma contextualização sobre os mecanismos e assim por diante, mas constatações. Alta capacidade física e o treinamento aeróbio moderado otimiza a resposta imune à vacinação. Pensa um pouco nisso. Então, o indivíduo treinado, né, aqui com exercício aeróbio moderado, tal, com alta capacidade física, tem melhor resposta imune à vacinação. Esse indivíduo melhora vários marcadores imunológicos em várias doenças. Eu estou usando aqui, ó, em números, várias, porque é exatamente a forma com a qual os autores descreveram, tá? Isso aqui. Até, inclusive, as doenças, é quase uma tradução, isso aqui. O exercício, nesse cenário, reduz o risco, olha isso como é grave, reduz o risco, duração e severidade de infecções virais. Então, ele está dizendo que o indivíduo com alta capacidade física, né, que faz treinamento aeróbio moderado, reduz o risco, duração e severidade das infecções, caso ele pegue essas infecções virais. E ainda, estudos em modelo animal mostraram que o indivíduo treinado, um rato, um camundongo, um rato treinado, ele reduz o dano pulmonar induzido por uma droga, que, né, causadora de dano pulmonar, e também reduz o processo inflamatório induzido por LPS. Também é uma substância bem conhecida aí no meio científico como indutora desse processo inflamatório. Então, o indivíduo treinado tem menor dano induzido por droga e tem menor inflamação induzida por droga. Tá? Com isso, os autores fazem todo um apanhado a respeito dessas informações, mas, basicamente, eles vão muito nessa linha que nós abordamos no primeiro e segundo tópico, desses mecanismos pelos quais o exercício físico estimula o processo, o sistema imunológico e reduz o processo inflamatório. Basicamente, são os mesmos mecanismos, tá? Dentre eles aqui, né, o NF-κB, que é bloqueado. O professor Guilherme também acho que falou do NF-κB na aula passada, inclusive foi ainda alvo de alguns experimentos nossos, né? E o exercício físico, ele reduz a superativação do NF-κB, né? Treinamento físico, né? O exercício agudo, transientemente, aumenta o NF-κB para depois provocar uma resposta positiva. No entanto, o treinamento, ele tende a reduzir a ativação do NF-κB. Tá? Depois a gente pode, se vocês tiverem interesse, falar um pouco mais sobre essas vias, né? Como isso acontece, tá? Os Toll-like receptors e outros, né? O fator de necrose tumoral, e com isso, então, reduz a inflamação. Tá? Lembrando que essa setinha aqui é de bloqueio, né? Reduz a inflamação. Por outro lado, o exercício físico aumenta elementos anti-inflamatórios. Se aumenta anti-inflamatório é bom, reduz a inflamação, né? E também ativa essa proteína aqui, ó. Quem estuda um pouquinho de biologia molecular e exercício físico, ou metabolismo, né, de maneira geral, bioquímica, deve conhecer essa proteína, que é promíscua, né? Tá envolvida em diversas vias moleculares aí. A MPK, ela tem a propriedade, olha que interessante, de provocar a fosforilação da enzima conversora de angiotensina do tipo 2. Lembra dela? A professora Débora falou que a ACE2, ou a ECA2, né, quando fala em português, que é enzima conversora de angiotensina 2, quando ela é fosforilada, ela produz a angiotensina do tipo 1 a 7, né, angiotensina 1 a 7, a partir da angiotensina 2. A gente lembra que a professora Débora brilhantemente apresentou esse tema, mostrando que a Ang2 ela tem a propriedade de provocar inflamação pulmonar, enquanto que a Ang 1 a 7 é o oposto, né?
Então, a gente vê redução do processo inflamatório, redução da fibrose, redução da constrição, né, aumento de vasodilatação pulmonar, o que é positivo, induzido pelo exercício físico, tá? Bom, gente, sobre isso, me permitam fazer um breve comentário, relembrar muito rapidamente o que a professora Débora falou, sobre a enzima conversora de angiotensina 2 ser o receptor do COVID, do vírus, para entrar na célula, né, do nosso organismo. Então, para ele conseguir entrar na célula, ele se liga ao receptor. Só que quando o receptor está ancorado à membrana celular. Quando esse receptor está solto aqui, me fugiu agora o termo, quando ele está fora aqui da membrana, não está ligado à membrana, o vírus se liga e fica ali nessa região, sem entrar na célula, tá? Então, quando ele entra na célula, ele vai lá e se replica, ok. Quando a gente tem a ativação desse receptor, do ACE2, aqui enzima conversora de angiotensina do tipo 2, e a gente converte angiotensina 2 em angiotensina 1A7, esta aqui se liga na proteína transmembrana MAS e bloqueia o processo inflamatório fibrótico, como a gente falou anteriormente. Agora, gente, olha que interessante o que esse artigo, agora publicado esses dias aí, um pouco mais de uma semana, duas, traz. Olha essa figura. Começo falando aqui, até marquei aqui um para eu lembrar onde que eu tenho que começar a falar. Basicamente, a gente conhece o processo inflamatório estimulado por LPS, por exemplo, e pelo COVID, enfim, com a cascata toda pró-inflamatória, a tempestade de citocinas que o professor Guilherme bem explicou, ativação da NF-κB, produção de TNF-alfa e todo o processo inflamatório aqui sinalizado por esse meio aqui da figura, exacerbado, né, a partir desse cenário. A gente já conhece que o exercício físico é capaz de reduzir o processo inflamatório provocado por essa droga. O exercício, isso foi o que a gente acabou de comentar. O exercício físico reduz a ativação, né, das Toll-like receptors. O exercício também conseguiria reduzir a via estimulada pelo COVID? Aí é uma pergunta, o artigo, inclusive, deixa a interrogação, porém, eu lembro que o exercício físico produz citocinas anti-inflamatórias. E essas citocinas anti-inflamatórias são capazes de bloquear o downstream desta via. Né? Isso quer dizer que, independente do exercício atuar ou não diretamente aqui, ó, ele vai ter a possibilidade de reduzir o processo inflamatório estimulado por essa via superior, né? Teria essa propriedade aqui, quanto mais anti-inflamatório for, lembrando que aqui não é o exercício agudo, é um indivíduo treinado em exercício regular, moderado, que já tem um sistema imunológico mais adequado e apresenta melhores condições de fazer a estimulação anti-inflamatória aqui, tá? Além disso, nós já acabamos de identificar, né, no slide anterior, que o exercício físico aumenta a MPK. E a MPK também é capaz de trazer certo benefício anti-inflamatório, mas esse aqui não é o mais potente nem importante para o momento. O interessante é este outro benefício, que via a MPK, o exercício físico estimula, portanto, a MPK, e a MPK fosforila a enzima conversora de angiotensina 2. Ao fazê-lo, converte angiotensina 2 em angiotensina 1A7, e esta produz os seus efeitos benéficos anti-inflamatórios já conhecidos. Tá? Então, se o exercício atua diretamente ou não nesse cenário, também cabe investigação, mas já é confirmado que ele é capaz de fazer este segundo passo. Né? Resgato rapidamente para confirmar esse cenário, né? Um artigo que o professor Guilherme também utilizou na aula passada, que é o The Lancet, né, publicado no The Lancet, que basicamente fala deste cenário em que, poxa, por que alguns indivíduos apresentam sintomas severos e outros não, né, frente ao COVID? E aí, basicamente, a hipótese deles é essa aqui, né, que a severidade dos sintomas é dependente, claro, da infecção viral, mas também da resposta imunológica que aquele organismo dá à infecção. Então, neste contexto aqui, a gente observa que o exercício físico, ele impõe diversos estresses, diversos desafios ao nosso organismo. E com a repetição da imposição desses estímulos estressantes, a gente se adapta positivamente.
Então, a severidade dos sintomas do COVID, estando associada ao estado de saúde do indivíduo, nos parece que traz, então, o exercício físico pode trazer algum benefício, né? Grande parte dos fatores de risco para a COVID são causados pelo estilo de vida, como nós vimos no início da fala de hoje. E essas comorbidades, todas geradas pelo sedentarismo e má alimentação, elas são combatidas diretamente pela prática regular do exercício físico. A relação entre a alta capacidade física e a menor severidade dos sintomas de COVID ainda carece de estabelecimento epidemiológico, mas temos aqui evidências suficientes para afirmar que provavelmente há essa relação. E aqui é uma tradução do que uma frase desse artigo também: o exercício físico neutraliza, ao menos em parte, os efeitos prejudiciais da ligação do SARS-CoV-2 ao seu receptor, a enzima conversora de angiotensina do tipo 2, reduzindo a resposta inflamatória nos pulmões. Tá? Então, isso nos parece que confere, então, certa vantagem ao exercício físico, trazendo aí uma série de recomendações, né, para a realização do exercício físico, para confrontar a COVID, como, por exemplo, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte e outros, né? Aqui, por exemplo, o próprio Colégio Americano traz aí algumas sugestões bastante interessantes, né, para que a gente faça atividades mesmo em casa, né, mesmo que não se tenham grandes aparatos, né? Você vê, exercício aeróbico, eles sugerem aqui, coloca uma música, né, coloca alguma música aí que você goste, dá uma caminhadinha em volta da casa, levanta algumas vezes, faz isso 3, 4 vezes ao dia, né, coloca uma música que você gosta, dança um pouco, enfim, né, coloca algumas atividades físicas mesmo, não necessariamente aquele exercício físico sistematizado, mas uma atividade física que traga algum movimento, né? Sugere que a gente olhe aí alguns aplicativos, né, que tem, a gente está vendo aí uma série de profissionais da área da educação física disponibilizando aulas online aí para você acompanhar de casa, sem muito aparato, né? E o Colégio Americano traz ainda uma espécie de quiz bem interessante, algumas perguntinhas, são poucas, eu destaquei só 2 por conta do nosso tempo hoje. Uma delas eu achei interessante: o exercício previne a infecção pelo COVID? Olha como eles são cuidadosos na resposta. O exercício moderado melhora o sistema imune. O exercício de alta intensidade pode suprimi-lo. Então, se você não estiver acostumado, né, a fazer exercício físico, está claro que não é o momento de fazer exercício de alta intensidade, por isso que eles sugerem exercício de baixa intensidade. E uma outra: se você testou positivo para COVID e está em isolamento, você pode fazer exercício ou não? E a resposta é que sim, pode fazer, inclusive deve, desde que os sintomas permitam. Quem vai definir se você vai ou não ter condições de fazer exercício são os sintomas. Lembrando que muitas pessoas passam assintomáticos a todo o processo. Então, atenção aos sintomas. Tá? Então, nossa terceira mensagem: severidade dos sintomas de infecções e a capacidade de recuperação é relacionado com o estado de saúde prévio. Então, há evidências para crer que não é diferente do COVID. Tá? Bom, pessoal, com isso vamos para nossas considerações finais, né? Claro, a gente, todos sabendo, enfim, com diversas notícias o dia inteiro a respeito dessa pandemia do Covid-19 que nós estamos enfrentando, mas cabe ressaltar que nós temos também uma outra pandemia, que, aliás, traz um número, inclusive, maior de vítimas, muito maior de vítimas ao redor do mundo, que é a pandemia do sedentarismo, da inatividade física. Isso pode parecer exagero, mas nós temos esse artigo, por exemplo, publicado aqui por um grupo da USP, na semana passada, se eu não me engano, semana passada, esse artigo, mostrando, falando exatamente, utilizando esse termo, pandemia da inatividade física. Então, para vocês verem quão sério é isso. Esse artigo ele estava concentrado em alterações do sistema cardiovascular, então ele basicamente mostra que a gente, em isolamento, né, em casa, mas bem legal a figurinha, né, bem didática, a gente em casa, quietinho, fechado, provoca aí o aumento da possibilidade de diversas doenças relacionadas ao sistema cardiovascular. Por outro lado, se a gente fica em casa, mesmo com atividades de baixa intensidade, atividades mais leves, atividades até lúdicas, traz aí uma série de melhorias, de vantagens, né, que o exercício pode trazer. Ressalto que, quando a gente olha para as doenças crônicas não transmissíveis,
que são geradoras de todos aqueles grupos de risco que nós falamos lá no começo, a gente tem a inatividade física como um grande problema. E perceba que o exercício físico está entre os fatores absolutamente modificáveis. Isso quer dizer que depende só de você. É algo que você pode modificar. Não é algo como, por exemplo, a idade, como fatores genéticos, né, que é algo que não é possível modificar. Nesse caso, a gente está falando de estilo de vida, e hoje eu tentei mostrar um pouco do quão potente um estilo de vida adequado pode ser para a sua saúde, para a sua vida como um todo. Né? Não é à toa que nós vemos artigos com esses títulos, né? Exercício físico atuando como uma droga e mostrando seus inúmeros benefícios ao redor dos diversos sistemas fisiológicos. Né? Aqui destaco hoje, músculo sendo capaz de provocar uma modulação importante no sistema imune, a partir de diversas moléculas e células aqui, a gente falou também do cérebro, está aqui, reduz estresse, depressão, esses fatores todos são absolutamente bem relatados, os mecanismos, né, já pela literatura. Então, a gente tem mais do que evidências para confirmar que o exercício físico pode ser muito benéfico, principalmente exercício físico regular, moderado. Regular quer dizer que você faça sempre, tenha continuidade e que seja um exercício moderado. Então, fecho a minha fala com uma quarta mensagem, uma breve reflexão, que na verdade é desses autores aqui, eu só fiz a tradução literal. Por que razão tantos de nós deixam de aproveitar dos diversos e tão aparentes benefícios do exercício físico? E o que podemos fazer para mudar isso? É uma reflexão desses autores lá do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Bom, gente, com isso eu agradeço, né, gostaria rapidamente de agradecer ao professor Gerson, professora Débora, né, o professor Gerson na condição de coordenador do PIB-GCF UFSCar, né, e a professora Débora, coordenadora Unesp do programa, né, pelo convite, poder propiciar a participação nessa atividade tão interessante, né, que a gente pôde realizar hoje. Parabenizá-los, né, o professor Gerson e equipe, né, toda a equipe aí, os alunos e técnicos administrativos que também estão, eu sei, por trás aí, nos bastidores, a pessoal da produção, né, agora que está tudo online, a gente está se sentindo na televisão. A produção toda que está auxiliando aí, né, eu sei que o trabalho não é pequeno, né, um número bastante grande de inscritos, né, agradecer também a audiência de todos aí que vieram hoje para acompanhar, né, essa minha fala e a disciplina do professor Gerson do programa, né, e convidá-los aí, eventualmente, depois, né, desse período de isolamento social, a irem lá conhecer o nosso departamento, o Departamento de Ciências Fisiológicas, o meu laboratório, né, a gente estuda lá, muito do que a gente estuda é acerca dos efeitos do exercício físico e seus diversos sistemas, né, que são modulados, utilizando modulações hormonais, né, então a gente utiliza melatonina, faz modulação hormonal a partir de outros modelos experimentais, né, e estamos lá realizando nossas pesquisas na medida do possível. Tá legal? Professor Gerson, muito obrigado. Agradeço.